Plantão médico, muito bem-vindos a mais um programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. E a gente vai falar sobre o que acontece, o que pode acontecer com a mente quando a gente chega numa fase mais madura da vida, por exemplo, na terceira idade. Para falar mais sobre isso, eu conto com a presença de uma amiga que é psiquiatra, doutora Jéssica Martani. Bom, a Jéssica, ela é psiquiatra, como eu falei, Observership em Neurociências da Universidade de Columbia de Nova York, nos Estados Unidos, graduada pela Universidade Cidade de São Paulo. Doutora Jéssica, muito bem-vinda. Eu que agradeço, uma honra. Jéssica, essa nossa missão ela é muito importante, tá? A gente está Uhum. conversando aqui sobre algo que é a preocupação de todo mundo. Então, a gente teve uma infância legal, uma adolescência desafiadora, depois vem aquela fase da vida em que a gente faz as coisas acontecer, encontramos o par romântico ou não, construímos família ou não, temos filhos. Aí chega aquele momento lá, 60 a mais, né? 60 mais. E começa a preocupar um pouco, né? A gente fala assim, como é que tá, ou como é que pode andar a nossa saúde mental em relação a isso? Quais são as principais perturbações, como psiquiatra, que você encontra no seu dia a dia, da saúde mental Saúde das mental. pessoas com mais de 60 anos de idade? Olha, eu costumo dizer que a gente é campeão. Campeão, medalha de ouro de ansiedade. Então, hoje a gente realmente é o país mais ansioso do mundo. Cerca aí de 19 milhões de pessoas sofrem de ansiedade. Então, ansiedade, depressão também, a gente está no ranking. E aí, realmente, uma das principais alterações que eu vejo na minha prática é realmente a ansiedade e depressão aí do idoso. A gente percebe o seguinte, né? Os jovens hoje em dia, eles falam muito disso, né? Então, às vezes, o seu filho, o seu neto, enfim, vai lá e faz um comentário em casa. Olha, as coisas não estão muito bem, a saúde mental já deixou de ser um pouco tocada com preconceito, né? Diferente. Tá bem. Mas Tá muitas melhorando um vezes o pouco. papai, a mamãe, o vovô, a vovó tem dificuldade de admitir que também pode estar dentro de um quadro que não é só uma percepção diferente do mundo. Fecha com o diagnóstico mesmo, né? De Fecha. depressão, de ansiedade. Na prática Uhum. clínica a gente percebe, eu que faço muito atendimento a idosos com hidrocefalia de pressão normal, que é um distúrbio da neurocirurgia, né, que Uhum. acomete o cérebro por existência de líquido em excesso, que na verdade a depressão ela muitas vezes está presente em conjunto com o próprio problema. Então, muito mais do Sim, que só sim. operar, precisa ter uma parceria assim, ó, de um neuro com um psiquiatra para diagnosticar e Eu tratar. costumo dizer que a depressão ela é o grande portal para as coisas, né, para as outras doenças. Então, realmente, a depressão ela é inflamatória, ela libera as citocinas inflamatórias e isso a gente já tem alguns estudos falando sobre a depressão que depois pode aí evoluir para uma demência ou andar em conjunto. Então, é bem importante. E essa questão que você falou sobre a parte do estigma. Apesar de que tem melhorado muito, hoje a gente vê aí falando em massa na mídia, tudo, mas eu observo que algumas, né, o pessoal da terceira idade, eles têm ainda uma barreira muito grande de admitir ou ainda de achar que psiquiatra é coisa de doido, e aí a gente acaba tendo até uma subnotificação de depressão e ansiedade, que eles não vão atrás, ou então acha que é coisa da vida. Ah, mas espera aí. Então, isso que eu quero que você divida aqui junto com a gente e explique ainda melhor. A idade chega Chega. e é natural que tudo dando certo, a autonomia em relação àquele gerenciamento da família venha diminuir um pouquinho. Então, por exemplo, um camarada como chefe da família, até o nome é bonito, né? Chefe da família, ou a mulher como, enfim, aquela matriarca, né? Que Matriarca. orienta os filhos, as filhas, as noras, os genros, enfim, assim vai. De repente vê um problema de saúde que precisa correr ali com um diagnóstico, ou então uma situação Hum, financeira mesmo, entende? Que de repente passa a depender. Ou casos mais tristes até, né? Uma viuvez, ou perde um filho, enfim. E aí atribui tudo isso a um processo da própria vida e pode estar coexistindo aí com uma depressão. Então, como sim. fazer esse diagnóstico? Uma coisa é, gente,
ficou mais velho, perdeu um pouco de autonomia e ficou chateado com isso. Está percebendo que, assim, está perdendo as rédeas, tem que dar uma reentendida da vida, uma repaginada da vida e está difícil. Ok, mas e a diferença disso para depressão, para ansiedade e outros problemas psiquiátricos? A depressão, gente, eu costumo dizer que a depressão ela é como se fosse uma nuvem negra que faz com que a gente não consiga enxergar as coisas direito. Então a gente começa a ter uma deturpação da realidade. Então a pessoa realmente ela começa a ter uma visão muito negativa das coisas, tudo é ruim, tudo é péssimo, mesmo está tudo bem, a pessoa não consegue perceber. Então a gente começa a notar esses tipos de sintomas, né, uns sintomas aí, né, durando mais de 2 semanas, isso é variável, né? Eu não vou muito pelo tempo, porque muitas vezes a gente já começa a perceber esses sintomas antes da faixa. Então a pessoa não tem vontade de fazer as coisas, perdeu o brilho das coisas. E o interessante é que no idoso acontece um pouquinho diferente. A gente vê muito uma anedonia, uma falta de vontade das coisas, não é muito assim, ai, vontade de chorar. É uma questão muito nesse sentido e tem a ver também com a cognição. Então, maior lentificação, dificuldade de foco, atenção, dificuldade às vezes da compreensão. Então, tem algumas diferenças aí de uma depressão. Eu acho que assim, o alerta enorme que você está dando para a gente aqui, para você que está estudando a gente, está assistindo a gente, eu falei estudando, mas é bem isso mesmo, né? Aprendendo aqui um pouco mais de perto como realizar esse diagnóstico. Olha, depressão não é tristeza ou ficar chorando, desesperado. Não é. Essa perda de falta de motivação, essa sensação de nuvem que você está falando. Então, se você está sentindo isso, alto lá, isso pode ser depressão. Isso requer, obviamente, um médico especialista, um psiquiatra, para fazer o diagnóstico, até para separar o joio do trigo, né? Eu estou triste porque meus filhos mudaram para outro país. Uma coisa é tristeza, outra coisa é depressão. A tristeza, ela tem um começo, um meio, um fim, e ela tem um gatilho. Então, a gente sabe, poxa, o filho foi embora, normal, tá triste, isso tem que ter um tempo, isso tem que ter uma duração, e a intensidade, ela precisa ser proporcional. Agora, quando a gente fica, doutor, tipo, triste por nada, quando a gente fica, não tem motivo e a pessoa tá se sentindo angústia, tá sentindo que a vida tá preto e branco, aí sim a gente tem que começar a se observar. Então, uma tristeza que ela não tem a ver com o gatilho, a intensidade é desproporcional e a duração é desproporcional também. Aí é o grande lance. É o grande lance. Então, alto lá, se você está sentindo isso, ou se alguma pessoa à sua volta está referindo essa percepção, ou se você está percebendo, pode ser esse problema e tem uma forma de diagnosticar, obviamente só marcar uma consulta, descartar outros problemas e de tratar. E como é que é o tratamento? Porque também existe um outro preconceito, né? Primeiro, eu tô triste porque é coisa da vida mesmo, não é depressão, porque eu nunca tive depressão, eu sou uma pessoa forte. E, na verdade, tem nada a ver com força. Tem a ver com questão de circuito neuronal, de neurotransmissor, né? Total. E aí a pessoa vai para um tratamento. Como é que é esse tratamento? Para a gente quebrar aqui esse preconceito e, enfim, ajudar as pessoas. O tratamento ele é multifatorial. Nós somos seres muito complexos e é claro que o tratamento não vai ser uma coisa, toma isso daqui, faz isso daqui. Não, é um tratamento complexo, ele realmente a gente precisa ir em várias áreas da nossa vida. Eu costumo dizer, né, então, hoje a gente sabe que é uma questão neuroquímica, tem aí a influência de mais de 100 genes, e esses genes, eles ficam, né, em determinado momento da vida, eles ficam, desligados, vamos dizer assim, e eles podem ligar, tanto por questões internas quanto por questões externas. Então, questões internas, doenças, alterações hormonais. Na mulher, a gente tem chance de 2 vezes mais de ter ansiedade e depressão devido à menopausa, devido aos grandes picos aí hormonais da gravidez. Então, esses genes, eles têm essa alteração, podem alterar por questões internas ou por questões externas. Igual o doutor falou, poxa, meus filhos estão indo embora, olha, eu aposentei, o que eu vou fazer agora? Traços de personalidade. Hoje eu observo que quem é muito ansioso tem um traço de ser muito controlador. Então, existem algumas questões que a gente precisa estar observando. Então, tem essas questões internas, traços de personalidade, jeito de ver a vida, traumas,
acontecimentos. Então a gente precisa cuidar dessas duas coisas. Agora, Jéssica, Tanto a parte interna quanto a parte externa. sim, sim. E aqui fica claro, né? De fato, existe uma questão relacionada com a própria vida, o envelhecimento e as coisas que vêm na sequência, como, por exemplo, isso que eu comentei, da diminuição não é diminuição da autonomia, você vai passando o bastão para os novos, e tá tudo bem. São Isso as fases. são as fases, né? Ninguém quer ser criança para sempre, É. ninguém quer ser adolescente para sempre. E desta maneira também a vida vai progredindo. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer, ainda um pouquinho antes do tratamento, do diagnóstico. Beleza. Alteração do sono. Porque a gente percebe isso nos jovens quando tem esse tipo de problema, né? Dormir demais ou dormir de menos. Alteração da alimentação, comer demais ou comer de menos, também pode fazer parte do processo do diagnóstico da depressão? Pode, é um pouquinho diferente, de fato. Realmente a gente observa nas populações mais jovens um aumento da ingestão de comida, por exemplo. Então é comum engordar. No idoso é o contrário, a gente chama da inapetência, a dificuldade de comer, come menos. O idoso ele já tem uma questão com o sono, então ele naturalmente ele já vai dormir menos mesmo, isso é normal, isso faz parte aí da evolução do nosso corpo. Então a questão da insônia também é muito presente. Então a gente tem perda de prazer nas coisas que a gente gostava. Para mim esse é disparado, esse é o disparado. É o então top. Se você está escutando a gente aqui e percebeu que a vontade de fazer as coisas, né, ou de curtir as coisas da vida está diminuindo ou diminuiu, alto lá, isso pode ser um transtorno neuropsiquiátrico e que tem diagnóstico e tratamento. Eu costumo dizer, doutor, que a depressão é quando a gente não se reconhece mais. Então, nossa, olha como eu era antes, pô, eu gostava disso, agora eu não gosto mais. Poxa, mas quem que é essa pessoa? Então, esse para mim é o top primeiro lugar, é a perda do prazer das coisas. Então, alterações de sono, alterações na alimentação, alteração da nossa psicomotricidade, alteração da nossa cognição. Então, a gente fica mais lentificado. Tudo isso a pessoa daí se acha mais burra mesmo, é isso, né? Sim, a gente fica mais lento, parece que não vai. Quer saber uma coisa? Uma vez eu atendi uma paciente, me chamou muito a atenção, né? E depois ela foi para um tratamento psiquiátrico e melhorou. Ela falava assim, doutor Fernando, eu estou entendendo. Ela tinha a questão também relacionada com a hidrocefalia de pressão normal. Eu estou entendendo que eu vou operar, vou melhorar. Mas tem alguns pensamentos, ela até pediu para os filhos saírem da sala para poder falar mais à vontade, né, comigo. Como eu não estou dizendo o nome, eu posso comentar e talvez isso possa servir de exemplo para outras pessoas que pensem assim também. Porque eu escutei isso e eu fiquei realmente sensibilizado. Ela falava, doutor Fernando, que Deus me perdoe. E ela era uma mulher religiosa, sabe? Ela falava assim, que Deus me perdoe. Mas às vezes eu fico imaginando quando que vai chegar a minha hora de entrar dentro de um caixão, que lugar que o meu corpo vai ficar esticado depois que eu morrer. Esse tipo de pensamento ficava indo e voltando toda hora. Eu falei, olha, realmente não é normal. A gente, bom, nós somos seres inteligentes, a gente entende todo o ciclo da vida. Só que não é assim que as coisas acontecem, né? Não é assim que acontece. Isso que você me falou é muito interessante a gente comentar sobre essas questões dos pensamentos intrusivos e geralmente é tudo treva, é tudo coisa ruim. Então, hoje a gente tem uma circuitaria neuronal que a gente consegue realmente fazer uma peneira. Então a gente pensa um monte de coisas terríveis, mas a gente tem um processo que essas informações elas ficam para o nosso inconsciente. Isso acontece quando a gente está com o nosso cérebro bem quimicamente legal. Agora, quando a gente está com essa neuroquímica alterada, a gente perde essa barreira e começam a vir um monte de pensamentos que a gente tem até medo de falar. Pensamento de morte, às vezes pensamento de querer fazer algo de ruim para outra pessoa. E aí as pessoas vêm para mim desesperadas, doutora, Ave Maria, eu tô pensando em coisas horríveis e tal. Nossa, eu olhei uma janela, já me vi fazendo coisas. Não é que a pessoa quer fazer isso, é que ela tá com uma alteração neuroquímica, uma alteração estrutural que está fazendo com que essa barreira desses pensamentos fique totalmente aí bagunçada. E aí que entra a medicina. Então, gente, não é falta de fé, não é que a pessoa não tem força, não é que a pessoa não é forte, é uma alteração neuroquímica. Tanto que quando a gente começa a fazer essa estruturação, a medicação, o tratamento, as coisas começam a voltar aos seus eixos mesmo. Então, e é muito comum a gente, na depressão, ter um pensamento deturpado da realidade. Tudo ruim, só pensa coisa ruim. Ô, Jéssica, e assim, o tratamento
ele pode envolver, né, terapia, e aí a gente Com fala, não é tomar remédio, é lidar com essas questões utilizando o córtex cerebral. A partir do momento que a gente começa a entender e falar sobre isso, a pessoa já começa a perceber. Eu tenho certeza que tem muita gente que está escutando a gente aqui e está usando isso como gancho. Então, olha só, dá um like aqui no vídeo, mas mais do que isso, compartilhe isso com aí. todas as pessoas, É isso aí. porque a gente tem que viver bem, né? Esse é o motivo. Então, além da terapia, falando do tratamento, tem medicamentos, Sim. não é isso? E a adoção de um estilo de vida saudável, ou pelo menos mais equilibrado. Sempre é tempo da gente favorecer o funcionamento do nosso corpo e do nosso cérebro. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, esse tratamento é para o resto da vida ou ele pode ter também começo, meio e fim, como o próprio problema? Tá. Hoje a gente segue protocolos médicos em relação a isso, tá? Então, para quem nunca teve depressão na vida, o tempo de tratamento ele costuma ser 1 ano a partir da melhora. Isso para quê? A gente visa com a medicação reestruturar as questões das sinapses, reestruturar os neurotransmissores e que para isso se mantenha, se sedimente, precisa ter esse tempo. Ou seja, você deu o remédio, equilibrou lá os níveis de serotonina, noradrenalina, dopamina, tudo. Reestrutura o portal. O paciente de fala, conexão. olha, doutora Jéssica, tá tudo funcionando bem, mesmo assim, mesmo estando tudo bem, Sim. permanece tomando medicamento por um tempo, Por um para tempo. que a neuroplasticidade consolide aquele estado de espírito e funcionamento mental saudável, e aí você retira a medicação. Retira. Então, primeiro grau é esse, né? Primeiro passinho, 1 ano a partir da melhora. Se a pessoa, por algum motivo, igual eu falei, alterações ambientais, alterações externas, né? Aconteceu alguma coisa, teve alguma doença, ou enfim, milhares de situações podem deflagrar um novo quadro de ansiedade e depressão, a gente trata por 2 anos a partir da melhora. Se a pessoa tratou por 2 anos direitinho e ainda assim teve novamente, a gente começa a se ligar que é uma alteração aí genética, estrutural, e nesse caso a gente deixa por tempo indeterminado. Tem alguns casos, doutor, que a gente já começa a se ligar que a pessoa vai precisar, então, de um tratamento mais prolongado, por um tempo aí indeterminado, que são pessoas que têm algumas alterações também de base, então, alguma doença em conjunto, alguma doença hormonal, algumas doenças reumatológicas, então varia muito de caso a caso, e aí o seu médico que vai conseguir fazer essa definição legal. Olha só, Jéssica, muito obrigado por todas essas orientações, e eu tenho certeza que as pessoas aproveitaram muito essa nossa conversa e vão divulgar essa informação para frente, porque pessoas instruídas vivem melhor. Antes da gente encerrar, eu queria que você passasse uma mensagem para todos da sua prática clínica, do que você realmente acha. Como envelhecer com saúde mental. Com saúde mental. Olha, gente, então nós somos o país mais ansioso do mundo, estamos no ranking dos mais depressivos. A taxa aí da faixa etária dos idosos é em torno de 15% e quem está institucionalizado chega a 22% aí de taxa de depressão. De depressão. É muita Quer dizer, coisa. 1 em cada 5 pessoas, estou falando 60 a mais, né, pode estar dentro dessa situação. Pode. E o grande problema é que se a pessoa não é diagnosticada, ela não está sendo tratada. Não está sendo tratada. Enfim. Então, assim, vamos se ligar nesses detalhes. Infelizmente, essa faixa etária é uma faixa etária de maior risco para autoextermínio e isso aumentou muito. Antes da pandemia, era uma taxa de 6,8 a cada 100 mil. Agora, depois de 2020, começou a 7,8, ou seja, aumentou muito. Então, é muito sério. É uma coisa que a gente não pode achar, é coisa da vida, é porque eu envelheci, eu perdi o brilho. Não é isso. E eu acho que um recado que a gente tem maior para dar é realmente aceitem as fases de vocês e façam com que essas fases não sejam tão bruscas. Por exemplo, olha, eu tô começando a perceber que eu tô ficando cansado para trabalhar. Então vai tirando os pés aos poucos. O que você pode fazer em relação a isso? Gosta de pescar? Tem outros afazeres? Então, assim, o que eu vejo muito sobre deflagrar a depressão é quando as coisas são muito abruptas e a gente tem muito medo de ser obsoleto. Esse é o grande lance.
Quando a gente vê os grandes, né, a imagem do idoso é sempre a imagem de um sábio, até nos contos de fadas, né, a gente vê aquele sábio. Então, o idoso, ele tem medo de perder esse papel. E a gente tem que entender que aos poucos, não é que a gente perde, a gente se transforma. Se transforma, é isso, se transforma aos poucos, e sentindo e vendo o que você pode ir substituindo, porque dá para ser feliz. Claro, claro. E a vida ela é feita de transformações, a vida é fluida, a vida não é parada. Então a gente tem que se ligar disso. Quanto mais cedo a gente se liga disso, melhor que a gente consegue criar novas ferramentas para seguir em frente e ser feliz. É isso aí, é isso aí. Jéssica, muito obrigado. E eu tenho certeza que a gente vai envelhecer melhor depois de ter falado sobre isso e ter entendido toda essa situação, que, enfim, não é culpa de ninguém. Pode ser simplesmente uma alteração neuroquímica que tem diagnóstico e tratamento, e você merece ser tratado caso isso esteja acontecendo com você. É isso aí. É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigada. Até a próxima.